caso bem comum e um pouco curioso, até eu diria, começou a circular na semana passada. O influenciador de Santa Catarina, Ricardo Godoy, acabou morrendo devido a uma anestesia geral que ele tomou para poder fazer uma tatuagem. Eu nunca tinha visto nada parecido com isso, né? A anestesia geral é perigosa, né? Agora tomar para fazer uma tatuagem, para mim pelo menos é novidade. O Ricardo tinha aí uma boa grana, então em tese ele teria pagado uns melhores profissionais, né? Fez exames por precaução, iria fazer um procedimento num hospital. Tudo certinho, aparentemente, né? Mesmo assim, acabou falecendo. Isso é claro que levantou algumas dúvidas e fez com que esse caso ficasse ainda mais estranho, né? Parecia, no mínimo, uma história mal contada. Só para vocês terem ideia, chegaram a culpar até mesmo os anabolizantes. Onde é que entra anabolizante nessa história? Bom, só que segundo a sua esposa, o marido já tinha sido até mesmo ameaçado, o que deixa tudo ainda mais misterioso, né? Então será que estão tentando criar uma história para poder esconder a culpa de alguém? Não sei, né? Vamos entender melhor os detalhes desse caso curioso no vídeo de hoje. Sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. O empresário e influenciador Ricardo Godoy, de 46 anos, ele morreu na segunda-feira, dia 20, após se submeter a uma anestesia geral para poder realizar uma tatuagem em Itapema, que fica ao lado de Balneário, no litoral norte de Santa Catarina. O caso atípico, no mínimo, né, deu e está dando ainda bastante repercussão por se tratar de algo meio que único, né, além do fato dessa história parecer ter mais ali do que querem que a gente realmente saiba. O Ricardo, ele tinha cerca de 220 mil seguidores só no Instagram. Era um influenciador do ramo de automóveis de luxo. Tá? Além de influenciador, ele também tinha a própria empresa voltada para importação e venda de supercarros. Você dá uma olhada aí no perfil dele, você vê que ele realmente era uma pessoa relevante nesse meio, né? Tanto que o Godoy, ele foi, se não me engano, tá? Se eu não estou falando bobeira aqui, o editor dá uma corrigida para mim, mas se eu não me engano foi ele que importou o primeiro Arteon no Brasil, né? É o sedã mais luxuoso da Volkswagen, é um carro lindo, tá? Que como de praxe só é vendido lá fora, né? Porque pra gente aqui mesmo é só as carroças mesmo que sobram. Bom, o empresário aí de Balneário Camboriú dizia que tinha então como objetivo emocionar os apaixonados por automóveis, apresentando então modelos que nunca foram vistos no país. O Ricardo, enquanto ele esteve conosco, né, conseguiu cumprir essa sua meta, mas infelizmente essa sua história de sucesso acabou sendo interrompida por conta do que seria apenas uma fatalidade. Ou então teria mais alguma coisa por trás dessa história que não estão querendo que a gente saiba. Foi uma fatalidade ou não? O Ricardo ia fazer uma tatuagem nas costas, lembrando que o influenciador já era cheio de tatuagem aí pelo corpo, então não era algo tão novo para ele. E aí pela segunda de manhã, o empresário publicou nas suas redes sociais que ele passaria por um procedimento cirúrgico previsto para acabar às 4 da tarde. O Godoy foi então ao hospital Dia Revitalit e lá ele recebeu a anestesia geral de uma profissional da área, né? A tatuagem seria feita por uma equipe de 3 tatuadores na mesma clínica. Segundo a própria esposa, Rafaela, o marido fez os exames que foram pedidos para ele, só que ela também acredita que talvez possa ter faltado algo mais detalhado, algum exame talvez mais específico, talvez por coração, né? Afinal de contas foi dito que ele teve uma parada cardiorrespiratória, então a gente sabe que às vezes um simples exame de sangue não vai também poder constar ali, ou pelo menos dar algum indício de que ele possa ter ou tem algum problema cardíaco, né? Então, não sei, tô falando aqui, não sei se ele chegou a fazer algum exame mais específico para o coração ou não, mas é o que ela tá contando aí, né, que parece que faltou algumas coisas mais detalhadas, dá a entender que não, né? Pegar a clínica que tivesse disponível mais rápido, né? Então, eu acredito, talvez pode ser uma hipótese, de que precisava de exames mais detalhados, eles fizeram só o de sangue normal. Essa falta ou esses exames, né, teriam que ter dito, né, se ele estava apto ou não para poder tomar a anestesia geral aí e poder realizar o procedimento. A Rafaela conta que tudo foi feito meio que na correria, né, já que o ato estava sendo na parceria com o estúdio de tatuagem.
Ou seja, me parece que não foi algo muito bem planejado. Isso por si só já é um problema, né? Porque o homem ia fazer basicamente uma cirurgia, né? A ponto de ter que tomar uma anestesia geral, cara, que é um negócio extremamente aí invasivo. Ter uma parceria, porque a Rafaela explicou Por pra ser gente. parceria, foi isso. Foi o estúdio de tatuagem que falou pra ele, olha, nós vamos custear tudo, e você faz a divulgação do nosso estúdio de tatuagem. Tá. Coloca, né, o nome dos tatuadores, enfim. Fato foi, né, que logo após ele receber essa anestesia, o Ricardo, infelizmente, veio a falecer, né? Conforme o estúdio de tatuagem responsável relatou, Godoy teve uma parada cardiorrespiratória no começo aí do processo de anestesia geral, antes mesmo da tatuagem começar a ser feita. E aí a gente vê que tristeza, né? Uma fatalidade dessa por conta de algo ali estético, né? A gente vê isso acontecer bastante com mulheres que às vezes vão fazer procedimentos ali que são minimamente invasivos e dá um problema, né? Por conta às vezes do próprio profissional. E agora a gente vê então um homem, né, que queria fazer tatuagem e acabar morrendo dessa maneira, né? Conforme a equipe aí, um cardiologista foi chamado para tentar reanimá-lo, mas sem sucesso. Na entrevista que a esposa deu ao SBT, né, a Rafaela e a sua mãe deram alguns outros pontos ali, alguns outros detalhes bem intrigantes sobre a morte do Ricardo. Uma das questões levantadas foi como que eles ficaram sabendo do falecimento, né? Deram a entender de que tudo parecia muito confuso. Quando chegaram lá, a anestesista não estava mais, nem o dono do estúdio, né? E quem mais deu satisfação foi o médico do hospital, que foi chamado às pressas para tentar reanimá-lo. Ela estava lá fora, daí eu fui lá entrar para ver onde ele estava todo roxo, todo inchado, muito, muito inchado mesmo. E aí tinha a chefe da enfermeira, da enfermagem, que falou assim, ó, eu vou te levar na sala do médico. Quando eu entrei lá, o médico falou que, olha, eu não estava nem sabendo que ele estava aqui. Olha só que bizarro isso, né? Tudo muito estranho mesmo. Até porque, num procedimento assim, eu acredito que no mínimo teria que ter um médico lá para tentar reanimar mesmo em caso disso acontecesse, né? Então... O médico que deu anestesia chegou aqui, pegou a chave do carro e falou assim, ó, ele não resistiu e eu não tô bem para ficar aqui. E pegou a chave do carro e foi embora. Aí eu assumi o caso. Fui ali tentar reanimar ele, mas não conseguimos. Mas ele já estava morto. Mas eu não estava sabendo de nada. O médico tendo sido chamado às pressas e nem sabendo que estava acontecendo aquilo ali é no mínimo curioso, né? Será que esse é o procedimento mesmo a se fazer, né? Eu não sei, quem faz tatuagem aí, conhece quem faz tatuagem dessa maneira, né? Tomando anestesia geral. Me conta aqui, você não tem que ter um médico ali na sala acompanhando tudo. Nem a autópsia queriam fazer aí, e a verdade é que parece que eles só queriam se livrar mesmo do corpo o mais rápido possível, né? Bem lamentável. Como é que eu faço para conversar com o médico que deu anestesia? Aí ele foi embora, ele não estava bem. Falei, e o dono do estúdio também foi embora. Quando eu cheguei, ele estava... Eu falei, tá, e vamos fazer a autópsia? Ele falou, não, já tá morto, né? O pessoal do hospital e do estúdio só queria tirar o deles da reta, aparentemente. Tanto que em suas declarações oficiais, os dois deram as condolências e, de resto, só tentaram tirar as suas responsabilidades do caso. O hospital disse que a única coisa que fez foi ceder o local e os equipamentos adequados, e o estúdio disse que fez tudo certo, contratando os profissionais, pedindo os exames para que tudo ocorresse bem. Enfim, realmente pode ter sido uma fatalidade, mas que parece que tem mais coisa aí, realmente parece. Vale dizer aí que o Godoy assinou aí um termo de consentimento de risco do procedimento, né, e que não há regra que proíba o profissional especializado de ministrar uma anestesia antes de fazer uma tatuagem, né, desde que analisem a relação entre o risco e o benefício. Eu vi até muitos profissionais tatuadores dizendo serem contra esse tipo de prática, né, justamente porque meio que o risco não vale a pena, né? A tatuagem dói, faz parte da arte, né? E outra também, eu acredito que existem talvez métodos um pouco menos invasivos, já que você não quer sentir dor, né? Tem pomada, mas dizem que a pomada ainda assim se sente dor. Mas tem anestesia local, né? Eu já vi anestesia local, tem própria sedação, né? Então eles utilizam uma sedação profunda, com um gásinho e tal, que é totalmente diferente de uma anestesia geral, né? Tem risco também, mas o risco é menor, né? Eu já vi alguns profissionais falando disso também. Então, talvez tivessem algumas alternativas para você não sentir dor ou sentir menos dor, que não colocasse tanto em risco aí, assim, a sua vida, né? Mas calma, que essa história, né, desse caso ainda não acabou e pelo jeito vai durar ainda muito tempo. A culpa dos anabolizantes e a exumação do corpo.
Bom, no meio dessa caça às bruxas, né, por que não colocar a culpa em algo que já é demonizado por muita gente? A declaração de óbito de Ricardo Godoy citou ali o uso de anabolizantes como uma condição significativa que contribuiu para sua morte. O documento foi emitido pelo hospital e o G1 conseguiu aí então um acesso à declaração de óbito que foi assinada pelo médico aí Clício J. Desorzi. Ele é diretor do hospital e nela dá para ler ali no campo de condições e causas de óbito os termos ali indução anestésica, parada respiratória e parada cardíaca. Daí num espaço que tem ali onde se pede outras condições significativas que contribuíram para a morte, foi escrito ali, consta sobre o possível, né, ou utilização de anabolizante. Os médicos meio que não especificam mais nada, só jogam lá e boa, né? O Ricardo ele já tinha 46 anos, pode ser que ele fizesse uma reposição hormonal ou fizesse uso mesmo, né? Fora que segundo familiares, ele não fazia uso de nenhum hormônio, já fazia pelo menos uns 5 meses. Então me parece no mínimo irresponsável também por parte de médicos alegarem algo desse tipo, sendo que aparentemente foram feitos exames para constar que o seu sistema cardiorrespiratório estava em dia. Será que foi feito mesmo com bastante eficácia ou não, né? Bom, o Adam Abbas aí, ele é um expert em assunto hormonal, né, uma das referências aí, ele deu um pouquinho da sua opinião sobre todo esse caso. Puta, cara, isso é uma treta porque é o assunto que eu e o Samir a gente vem discutindo já há um bom tempo, né? O Samir, ele é anestesista, né? E, por consequência, acaba estudando muito parte de farmacologia também. E uma coisa que a gente vem falando, o usuário de hormônios, ele não metaboliza drogas, e aí drogas, entenda, recreativas ou até fármacos ou narcótico, não importa. Da mesma forma que uma pessoa que não usa nada. Não sei se alguns dos esteroides que ele usou lá atrás, né, possam ter tido um impacto tão significativo nas enzimas que fazem essa metabolização. Se eu estou usando um medicamento que é um depressor do sistema nervoso, por exemplo, um MIDA, né, e ele não está sendo metabolizado e excretado de acordo com o que o anestesista preconiza, o que vai acontecer? Eu estou fazendo a infusão do medicamento para manter o cara sedado, só que ao invés de ficar naquela faixa estável, segura, está indo para níveis tóxicos. É um medicamento que causa depressão do sistema nervoso e, evidentemente, da parte cardiorrespiratória. Você está sedando o cara até ele morrer, literalmente. O Ricardo faleceu na segunda, no dia seguinte foi enterrado, só que a história foi tão estranha que a Polícia Civil pediu na quarta a exumação do corpo para poderem aprofundar um pouquinho mais nas investigações. E a família, é claro, foi de acordo, né? Até porque eles mesmos estão um pouco desconfiados aí dessa história. A Rafaela disse que entre as possibilidades, né, tá até um possível mandado de assassinato mesmo. Olha que loucura, né? A esposa contou que o marido já tinha sido ameaçado por telefone algumas vezes. Então, assim, a história precisa receber um pouquinho mais de atenção, né, para de fato se ter um veredito um pouco mais firme, né? Parece que tá faltando alguma coisa, não sei se é impressão minha ou não. A gente espera que os culpados, se é que teve algum, sejam pegos, né, e que a família do Ricardo possa ficar em paz aí depois de todo esse caso ser finalizado. Mas também pode ser algo, talvez, mandado. Há uma hipótese disso também. Então, por isso, essa investigação mais profunda. A gente precisa, Entendi. O empresário, ele deixou a esposa e 4 filhos. E me conta aqui o que você acha que pode ter acontecido com o Ricardo, né? Foi apenas uma fatalidade mesmo por conta da anestesia geral? Ou teve mais coisa aí, né? Comenta aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Tchau.